Fala pessoal, bem-vindo aqui à nossa aula de composição. Eu sou Leonardo Mota, sou seu professor e a gente vai entender um pouquinho aqui sobre composição. Se a gente ver aqui, né, a nossa imagem, a gente vai começar a entender qual que é o significado de composição. Ela nada mais é do que a arte da gente organizar os nossos elementos visuais na imagem da câmera. Então, por exemplo, se você reparar como tá a minha imagem aqui no momento, ela tá completamente cagada. Se você ver as aulas anteriores e as posteriores, a gente vai estar com a imagem bonita, com a luzinha verde e tudo mais. Então, da forma que tá aqui, eu deixei propositalmente bagunçado para você entender. Então, aqui a gente tem aqui um fio passando aqui em cima, tem um negocinho preto aqui pendurado, tem uma escada aqui do lado, tem uma janela aberta aqui atrapalhando a luz. A luz, a gente tá usando a luz do teto, totalmente desproporcional. Então, cara, tá muito feio. Então, vamos por etapas aqui entender o que é composição. Primeira coisa que me incomoda, essa janela aqui brilhando aqui, ó. Vamos tampar ela? Então, eu vou colocar uma cortina preta. Presta atenção. Ó, já deu uma melhorada, porque tampou um pouco ali a luz que tá entrando da janela. Só que vamos dar uma melhorada ainda mais. Tem duas coisas que estão me incomodando muito aqui. É esses fios aqui atrás, tá vendo? E essa escada. Então eu vou tirar essa escada e vou tampar esses fios. Presta atenção, ó. Ó, já deu uma ambientação bem melhor, né? A gente colocou a cortina ali, cara, ficou um ambiente mais fechadinho, mais restrito entre a gente aqui. Só que agora, uma coisa que tá me incomodando muito é a luz. Como você já deve saber, no mundo do audiovisual, a luz ela é primordial, porque sem luz você não grava nada. Mas essa luz que tá aqui, cara, ela tá horrível. Então vamos dar uma melhorada na luz? Primeiro conceito que eu te passo aqui de composição, muito importante em relação à iluminação. A gente vai ter uma luz principal sempre, né? Um key light, é uma luz primária, onde você vai ter uma intensidade maior nessa luz. Junto com essa luz a gente vai ter umas outras coisinhas, mas vamos primeiro colocar essa luz. Eu vou desligar essa luz aqui em cima, ela tá horrível, e vou colocar só a nossa luz primária para funcionar, tranquilo? Vamos lá, ó. Ó, aqui já deu uma melhorada, tá vendo, ó? Fechei um pouco mais a luz, desliguei ela lá em cima lá que tava muito ruim. E essa aqui é a luz que eu tenho como primária, ela é a mais forte que vai, de fato, me iluminar e colocar algumas sombras. Se você reparar, o meu lado direito tá um pouco sombreado, né? Esse canto aqui e tal. Então, aqui eu já vou introduzir o segundo conceito em relação à iluminação, que é muito importante. Uma luz secundária, tá? Então a gente vai ter uma luz secundária, que é uma luz de preenchimento. Essa luz de preenchimento, né? Essa fill light, ela serve exatamente para poder suavizar as nossas sombras que vão estar muito duras, muito bruscas. Então eu vou ligar aqui a minha fill light para vocês verem a diferença. A minha fill light ela não tem tanta diferença de intensidade em relação à minha key light, tá? A nossa luz principal aqui. Mas ela vai dar uma suavizada e vai deixar a minha imagem mais nítida na minha filmagem, tranquilo? Então eu vou ligar ela aqui agora, ó. Ó, aqui a gente ligou ela agora, vocês estão me vendo melhor. A cortina aqui agora ela deu uma fechada, a luz da nossa janela não tá aparecendo mais, né? Tava aparecendo ainda um risquinho ali, uma frestazinha, agora ela já sumiu. Então aqui a gente tá num ambiente mais intimista. Se a gente reparar um fundo mais escuro, mais fechadinho, a luz mais intensa em mim, então eu tô com um destaque em relação ao meu fundo. Ih, lá ele. Então se vocês repararem, o fundo aqui, né, a cortina, eu tô em um destaque muito grande em relação a ele, né? Porque minha coloração de pele é uma coloração mais branca e tal, então vai ter uma diferença maior. Só que ainda tá meio cru essa imagem. A nossa composição não tá completamente bonita, né? A gente tá visualmente apresentável, mas ainda tem como melhorar. Para isso a gente vai utilizar luzes de preenchimento. Assim como a gente tem a nossa fill light, a gente vai ter algumas luzes de composição. Então eu vou ligar aqui uma luz amarelada e isso vai dar uma diferença na minha pele. Não vai dar uma diferença na cortina, nem no microfone, vai dar uma diferença na minha pele, porque ela não é tão forte quanto a nossa key light e a nossa fill light aqui, né, a luz de preenchimento e a luz principal, mas ela consegue dar um contrastezinho legal na nossa imagem. Então eu vou ligar ela aqui agora, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir reparar. Olha a minha mão aqui, ó. Ela tá um pouquinho mais amarelada aqui no cantinho, tá vendo, ó? Então, essa luz vai fazer exatamente esse efeito. Ó, tá um pouco amarelo, tá vendo? Se for colocar pra cá, ó, ela tá mais branca, ó. Aqui ela tá mais branca. Se eu for chegando pra cá, ela vai ganhando uma entonação mais amarelada, tá vendo? Então, isso vai fazer uma diferença aqui nessa lateral do meu rosto, tranquilo? Só que ainda não tá 100%. Eu ainda acho que tá faltando alguma coisa pra compor esse nosso cenário, que é a cor tema do nosso curso. A cor tema do nosso curso é uma coloração verde. Então eu vou colocar um preenchimento nessa cortina aqui atrás, ligando um LED, né, uma luz numa entonação esverdeada para vocês verem. Olha a diferença.
Agora sim, se vocês repararem, a gente deu uma ambientação completamente diferente com essa luz esverdeada aqui na cortina, tranquilo? Então, a gente entendeu aqui alguns conceitos de composição, onde a gente tem uma luz principal, uma luz secundária, uma luz de preenchimento, né, com a coloração diferente, uma luz de composição, uma luz de cenário. O que eu quero trazer com essa composição de cortina aqui atrás, uma cortina mais escura e tal, é o que? É uma ideia mais privada, uma aula particular entre nós dois. Por mais que tenha mais gente que vai assistir, a ambientação da minha imagem aqui é para ser uma coisa mais intimista. Por isso a ideia dessa cortina, por isso a ideia dessa iluminação um pouco mais intensa. Agora, se eu quisesse uma composição na rua, por exemplo, eu poderia procurar um parque, dependendo da composição. Eu poderia procurar, sei lá, a frente de um restaurante, o interior de um restaurante. Então, dependendo do seu objetivo, a composição que você for fazer vai fazer total diferença. Por exemplo, eu poderia colocar muito bem na minha composição o meu computador aqui na frente, ó, para vocês visualizarem, né? Eu vou colocar como parte do cenário, ó, tá lá. Vocês vão estar vendo que eu vou estar mexendo no computador enquanto eu tô ensinando, né, o Premiere para vocês. Eu posso deixar aqui como parte da composição. Eu posso deixar aqui também como parte da composição, por exemplo, uma lata de Monster aqui, ó, para mostrar que eu tô morrendo de sono, tô energizado aqui com Monster, mas não coloco. Então, isso não faz parte da minha composição e no momento isto aqui também não faz parte da minha composição. A minha composição no momento é a cortina para mostrar essa intimidade, essa aula privada. O máximo que tem aqui na composição é esse microfone, que é um microfone bonito, né? A gente tem aqui um tom esverdeado e tudo mais, com a cor do tema do curso. A minha composição é essa: uma luz principal aqui, uma luz secundária aqui para poder reduzir, né, em mim essas sombras que a luz principal causa, uma luz aqui de coloração mais amarelada, puxando um pouco mais pro tema do nosso curso, e essa composição esverdeada com as luzes na cortina e com a luz no microfone esverdeado também puxando esse tema do nosso curso. Com isso você consegue entender o quê? Que com a nossa composição a gente consegue transmitir emoção, a gente consegue transmitir uma conexão e, dependendo de como a gente apresenta isso, levar a quem está assistindo nosso vídeo uma sensação de calmaria, uma sensação de raiva, uma sensação de tristeza. Aí vai depender muito, porque, por exemplo, quando a gente assiste um filme, tem filmes de terror que a gente fica nervoso, né? A gente fica morrendo de medo. A composição normalmente de um filme de terror é um ambiente escuro, um ambiente com uma luz um pouco mais azulada, uma luz mais fria, né? Causando aquela sensação de realmente de frio, né? Então, o clima de um filme de terror é esse. Você não vai ver um filme de terror, por exemplo, com o clima de um filme de romance, onde é tudo muito claro, muito amarelo, muito bem visual, normalmente com aquela iluminação de um golden hour, né? Com a luz mais amarelada de um pôr do sol. Um filme de romance, ele tem essa entonação, essa composição um pouco mais amarelada. Então, dependendo de como você compõe o seu cenário, o seu visual do seu vídeo, você consegue sim transmitir emoções para quem tá te assistindo. Então, se você quiser fazer um vídeo aí, né, de conteúdo, né, instigando a curiosidade e tudo mais, uma luz um pouco mais alaranjada é vantajosa para esse quesito de curiosidade. Se você quiser causar um incômodo nessa pessoa, você colocando uma iluminação um pouco mais avermelhada, vai causar essa sensação de incômodo na pessoa, uma sensação de urgência, uma sensação de nervosismo, entendeu? Essa questão da composição vai mexer completamente com a psicologia das cores também. Tenha atenção nessa parte da composição, no que você coloca no seu cenário. Se você for gravar, por exemplo, sei lá, um professor de geografia, um vídeo do YouTube de um professor de geografia, você pode colocar um globo, né, aqui do lado, pode colocar alguns livros aqui com a prateleira do lado, vai causar essa ambientação de uma sala de aula, de um professor, né, de uma pessoa que quer te transmitir um certo conhecimento a respeito de algo relacionado à geografia. Se você quiser gravar com um professor de matemática, você pode colocar um quadrinho aqui com umas fórmulas matemáticas, por exemplo, vai causar o mesmo efeito, entende? Então, a composição, ela vai mexer completamente com a emoção que a pessoa vai estar assistindo o seu vídeo. Agora, eu vou te dar aqui 3 dicasinhas para poder te ajudar na composição, pegando aí uma dica de baixa renda para quem tá começando, não quer gastar dinheiro, uma média renda ali para quem tá começando a ficar mais profissional e algo mais profissional mesmo. Se você não tem muito dinheiro para poder gastar e você precisa fazer esse esquema de iluminação que eu fiz aqui, onde eu tenho uma luz principal, uma luz secundária e uma luz de preenchimento, né, uma luz colorida, algo do tipo. A gente pode pegar como luz principal um abajur, né, alguma coisa do tipo, com uma lâmpada um pouco mais intensa, né, uma luz de 100 volts, de 150 volts, por exemplo, colocar na frente dessa luz, né, aquela capinha do abajur, para essa luz conseguir chegar em você de uma forma mais difusa, tranquilo? Já para a luz secundária, a gente pode colocar, por exemplo,
exemplo, pegar uma luz de uma intensidade um pouco menor, né, uma lâmpada de uma intensidade menor, sei lá, de 10 volts, de 15 volts, 20 volts, não sei, e usar essa luz como secundária. Professor, não tenho como gastar para poder comprar uma segunda luz, né, um segundo abajur. Pega um isopor, provavelmente você deve ter um isopor em casa, aquele branco mesmo, coloca ele perto de você, ele vai rebater essa luz principal, tirando um pouco dessa sombra. Isso dá para fazer tranquilamente. Professor, não tem um isopor em casa. Se você tiver um pedaço de papelão e revestir ele com papel alumínio, por exemplo, e colocar direcionando essa luz principal para você, é uma luz secundária também. Então você vai estar rebatendo essa luz principal, suavizando a sombra também. Então são duas coisinhas aí que dá para fazer como rebatedor para substituir a nossa luz secundária. No quesito dessa luz mais colorida, a gente pode também pegar um abajur, alguma luz, tudo mais, e colocar na frente dele um papel celofane, que é um papel transparente de uma coloração, né? Ele tem várias cores, mas mesmo assim ele tem uma transparência. Essa transparência, e por ele ser colorido, vai fazer com que tenha esse efeito aqui em cima, ó. Nesse caso a gente está usando uma luz RGB, mas já usei muito luz pegando uma lâmpada e revestindo ela ali com um papel celofane para poder dar uma coloração diferente. Então, para poder exemplificar isso aqui que eu falei para vocês, se eu pegar, por exemplo, um abajurzinho, ó, abajurzinho, tá? Esse aqui tá sem lâmpada, tá sem nada, mas eu quero só exemplificar. Se eu pegar esse daqui e pegar aqui, ó, um papel celofane, a gente pode simplesmente colocar na frente, tá? Colocando ele na frente, ele vai iluminar verde, porque ele vai transformar a luz branca, né, da nossa luz numa luz mais esverdeada por conta do papel. Mesma coisa, se eu quiser usar uma luz secundária, que nem eu falei, a gente pode usar um abajurzinho, colocar uma lâmpada mais fraca, ou então simplesmente colocar aqui na frente também um papel manteiga, que ele é branquinho, né? Ele vai pegar essa luz desse abajur e deixar ela mais difusa ainda do que a nossa luz principal, tranquilo? Então ele também vai fazer esse efeito de reduzir a nossa sombra. Já para uma iluminação, né, um setup mais intermediário aí, para quem tá aí começando a se profissionalizar, eu recomendo para você começar a utilizar LEDs, tanto para iluminação principal, quanto para iluminação secundária, quanto para iluminação colorida. Utilize LEDs. A gente ainda pode utilizar aqui o nosso abajur. Por exemplo, a gente tem um bocal normal de uma lâmpada. Tem lâmpadas normais que elas são RGB, né, que elas são de LED, que vem com um controlezinho, você consegue trocar a luz. Mas se você não quiser utilizar uma lâmpada, né, a gente também tem alguns painéis de LED. Isso aqui que tá aí em cima, ó, são painéis de LED RGB, tranquilo, que a gente consegue trocar a coloração dela com o controle. Então, são outras alternativas de uma forma um pouquinho mais profissional que você pode estar utilizando. Agora, se você tá procurando aí um setup mais profissional, que já tá se profissionalizando mais, indo para mais clientes e tudo mais, e você precisa de um equipamento melhor para poder estar utilizando, aí eu já te recomendo, né, equipamentos mais robustos, tá? Já te adianto, eles não são baratos. A gente tem, por exemplo, a marca Amaran, né, que tem ali canhões de LED maravilhosos com diversas intensidades para poder estar utilizando aí, né, com diversas cores diferentes para poder estar usando. A gente também tem a Yongnuo, também é uma marca muito boa para iluminação, que tem ali painéis de LED, bastões de LED muito profissionais e muito bons para ser usado com diversas intensidades também. Para equipamentos mais profissionais, procure realmente se profissionalizar e procurar essas marcas que são marcas específicas, mas tendo em vista que não são equipamentos baratos, são equipamentos mais caros, só que valem totalmente a pena pela durabilidade e pelo resultado que eles entregam. No final dessa aula aqui, eu vou deixar para você um pequenino exercício, tá bom? Eu quero que você monte aí onde você tá, na sua casa, você escolha um cantinho aí e você monte uma composição. Usa aí uma luz inicial, né, uma luz principal, um fio light também, uma luz secundária. Tenta compor aí com uma luz colorida, colocar algum elemento visual na sua cena. Depois que você fizer isso, eu quero que você tire uma foto, poste no seu Instagram, me marcando, que eu vou estar repostando essa sua composição aí, beleza? Tamo junto e nos vemos na próxima aula.